Bem-vindos ao canal da Main Deck. Eu sou o Judeu e hoje a gente vai falar sobre o Nacional de Yu-Gi-Oh! Pra quem não sabe, o Nacional falta um pouco menos de um mês pra acontecer, falta mais ou menos umas 3 semanas pro torneio realmente ir lá e acontecer. Então hoje eu vim fazer um conteúdo que eu acho que vai ajudar todo mundo que vai jogar o Nacional, mas também que vai ajudar todo mundo que quer se preparar pra esse novo formato que a gente vai entrar, né? Porque pra quem não sabe, vai ser a nova coleção Cyberstorm Access, que vai mudar bastante coisa nesse formato. Então hoje eu queria fazer basicamente um compilado aqui das principais decks do formato, as principais staples, seja ela Hand Trap, seja ela carta para primeiro, carta para segundo, tudo que você basicamente precisa saber e basicamente falar quais são boas contra quais decks. Então é muita coisa que a gente vai cobrir hoje. Então já quero pedir pra você deixar aquele like antes de começar o vídeo, porque eu prometo que esse conteúdo vai ajudar muito todo mundo que tá se preparando pro Nacional ou pra qualquer torneio que vai acontecer nesse próximo formato, né? Então deixa eu mostrar pra vocês o que eu preparei. A câmera vai ficar pequenininha porque, como vocês podem ver, é uma tabela bem grande. Então aqui na tabela eu separei 7 dos decks que eu considero que são os principais decks desse novo formato, tá? Então tem o Kashtira, o Super Heavy Samurai, o Purrely, Runic e variações. O Runic e variações pode ser o Natura Runic, o Plunder Runic, pode ser o Sprite voltou em Runic, o Sprite em si, o Branded e o Labyrinth. Obviamente tem muito mais deck que isso, e o Nacional de Yu-Gi-Oh! É um torneio que você sempre tem que ficar um pouquinho ligado, que você não vai lá esperando que vai jogar contra, por exemplo, 7 Kashtira e tipo 50 Super Heavy. Você sempre vai esperar uma quantidade de diversidade muito grande, mas acho que esses são os decks principais que todo mundo tem que ficar de olho. Obviamente tem muito mais opção de deck, como por exemplo o Mathmech, Traptrix, Sword Soul. Tem uma infinidade de deck viável para esse torneio. Então, mas se eu fosse falar de literalmente todos os decks que existem, a gente ia ficar aqui por 3 horas seguidas. Eu acho que ninguém tem tempo pra isso, né? Então eu separei aqui os 7 principais decks que eu considero são os mais fortes do próximo formato, né? E eu vou falar de basicamente todas as decks que eu acho que são as principais, tá? Então se eu não incluir certa carta aqui, é porque eu não acho nem que ela vale a pena ser discutida, tá? Então, a primeira parte que a gente vai falar sobre são hand traps de baixo impacto. O que são isso? São hand traps que geralmente vão fazer troca de 1 para 1, que não vão tentar pular o turno inteiro do oponente, que não vão tentar parar tudo que ele vai fazer de uma vez, mas cartas que vão simplesmente ser sólidas. E a primeira que a gente tem aqui pra falar é nada mais nada menos do que a Ash Blossom de Joyce Spring, uma das cartas mais populares aí do Yu-Gi-Oh! E você quer saber se ela é boa no formato? Vamos ver aqui. Bom, como vocês podem ver, sim, ela é boa no formato, tá? O que cada coisa vai significar, tá? A gente vai ter 3 divisões aqui. Vai ter o amarelinho. O amarelinho significa que a carta é mais ou menos naquela matchup. E vai ter o verdinho, que significa que a carta é boa. E vai ter o xizinho, que significa que a carta é ruim na matchup, né? A Ashe é uma carta que ela sempre vai fazer alguma coisa contra literalmente todo o deck. É Ashe, né? Não precisa falar sobre isso. Mas contra esse deck aqui, acho que ela é um pouquinho autoexplicativa. Contra o Purrely, que eu acho que é um deck louco, o pessoal não sabe muito bem como interagir, eu recomendaria geralmente usar a Ashe e as interações no efeito da Purrely Lily, que é uma das cartas novas, porque é um dos poucos efeitos que é realmente uma vez por turno no deck. Então parar aquele efeito vai garantir que você vai realmente estar fazendo uma coisa de impacto. Contra o Runic, geralmente você parar o campo ou parar a adição do campo acaba sendo boa. Contra o Sprite, obviamente parar o Gigantic Sprite, parar Starter, coisa assim, geralmente vale a pena. Acho que não precisa falar onde parar o Starter, o Sprite nesse ponto do formato, né? O Sprite já tá aí no jogo, já tem quase um ano. Contra o Branded. Branded Fusion, não precisa nem falar, né? Contra o Labyrinth, obviamente, separa as cartas que estão em Special Summon do deck do Labyrinth, né? Seja Big Welcome ou seja Welcome Labri. E a única coisa que acho que aqui é discutível é por que a Ashe, ela é média contra o Kashtira e contra o Super Heavy Samurai, né? O Kashtira, ele tem um esquema que é muito difícil você conseguir dar uma hand trap e ela ser efetiva. Porque geralmente a grande maioria das mãos boas do deck, o cara vai lá, ele vai conseguir jogar. Se você dá um match nele, você vai parar uma camada de play, às vezes vai parar uma interação dele, às vezes você não vai tomar o full zone lock, mas você vai parar alguma coisinha. Mas não é insana, igual, por exemplo, é contra o Branded. Eita, peraí. O pequeno spoiler, não é insana como é contra o Branded, por exemplo, né? E o Super Heavy Samurai é uma coisa muito parecida. Porque o Super Heavy Samurai, pra quem não começou a testar o deck ainda, não começou a jogar contra o deck ainda, é um deck que é muito redundante. O que eu quero dizer com isso? O deck tem muitas cartas que fazem a mesma coisa. E no caso do Super Heavy, ele tem muitas cartas que buscam carta do Super Heavy. Então se o cara começa com o efeito da motinho, descartando, e você dá Ashe, nada impede ele de ter 50 gente continuar jogando, né? E esse que é o negócio que atrapalha muito a Ashe nessa matchup. Inclusive, eu diria que contra o Super Heavy, ela é média pra ruim. Porque o impacto que ela tem geralmente é muito pequeno. Mas também tem aquelas mãos que o Super Heavy vai abrir meio brincado, ele vai ativar uma carta, você ativa o match na primeira interação dele e o cara vai parar imediatamente, né?
Então é uma carta que geralmente é meio 50-50, não é a carta mais impactante contra o Super Heavy, o que é o caso das grande maioria das Hand Traps aqui de baixo impacto. O Super Heavy não toma a grande maioria delas, né? Mas ainda assim, eu acho que a Ashe é uma carta que vale a pena usar, porque se você olhar esse gráfico aqui, né, ela vai fazer alguma coisa contra basicamente todo o deck, e literalmente contra qualquer matchup que você pegar, vai ter alguma carta que faz o poder da Ashe, né? Próxima carta aqui, que a gente tem separado, são 3 cartas, mas eu só coloquei 2 aqui no slide, né? Que é Veiler, Impermanence e Mordor, que basicamente tem o mesmo efeito de negar um efeito de monstro oponente, né? Então, aqui tá a minha opinião sobre isso aqui, né? Então, como vocês podem ver, ela é boa contra o Kashtira. Você geralmente vai parar o primeiro bicho que aí der Special Summon, efeito. Você nega isso aí, e geralmente o cara não vai ter tanto volume de jogo, né? A diferença dela pra Ashe é que, por exemplo, se o cara começa e dá Special Summon do Fenrir, você nega o Fenrir, ou você nega o unicórnio dele, o cara não pode dar efeito e tirar vantagem desse efeito. Tirar vantagem do efeito Kashtira. O que eu quero dizer com isso? Se o cara começa Special Unicórnio, efeito, você dá Ashe, ele pode dar essa deck e tirar uma carta. A Veiler e a Imperme já não. Então é uma carta que é um pouquinho melhor nesse sentido, né? Contra o Super Heavy, ela vai fazer um papel muito parecido do que eu falei da Ashe, né? Você consegue até parar alguma carta. Eu acho que tem 2 spots pra ela que são melhorzinhos. Eu acho que não tem nenhum spot que é insano. O primeiro spot que eu acho que é ok é o Link 1 do deck. O Link 1 tem feito que você pode descartar um Super Heavy e renascer um Super Heavy do Grave. Então se você para esse efeito aí, geralmente o cara atrapalha bastante, sabe? E o outro spot que não é horrível é o Axial Synchro. O Axial Synchro é um Synchro novo da coleção anterior que saiu, que eu não vou lembrar o nome agora. Qual que foi? Eu não lembro. A Maze of Memories. Maze of Memories. É da Maze of Memories o Axial Synchro. E ele tem um efeito que quando ele é Synchro summonado, pode renascer um túnel do seu Grave, basicamente. Só que qual que é o esquema do porquê que às vezes não é tão bom você usar a Veiler Imperme nele? Porque tem listas hoje que estão usando Stardust Dragon. E o Axial Synchro tem um efeito secundário que Kick Effect ele pode se banir e trazer um Stardust do deck e fazer um Synchro logo em seguida. Então, às vezes, ele consegue fugir dessa interação caso ele tenha um Thunder na mesa, né? Então tem que ficar de olho nisso. A Veiler Imperme contra o Purrely, eu acho que vai ser uma coisa muito parecida da Ashe, onde você vai querer dar. Você geralmente vai querer negar a Purrely Lily. Caso você já conseguiu negar a Lily, porque você deu outra interação, deu uma Ashe, e você tem a Imperme aqui guardada, eu não acho horrível você guardar a Imperme pra dar no seu próprio turno, no bicho do cara, pra evitar de comprar um monte de carta. Mas, obviamente, se tiver a trap, ele pode dar chain, comprar um monte do mesmo jeito, né? Contra o Runic, eu gosto de parar a Hugging. Eu não acho que o cara deve chegar no campo. Se o cara chega no campo, ele geralmente tem muita vantagem. Contra Sprite, Gigantic Sprite. E contra o Branded, eu, pessoalmente, sou muito fã de negar o Aluber, porque os caras estão usando Lost em basicamente todas as listas do Branded, né? Então, se você deixa o Aluber passar e fala, pô, mano, eu vou deixar o Aluber passar porque eu vou jogar em volta dele ter a Branded Fusion. Se o cara já tiver Branded Fusion, ele pega Lost, ativa Lost, e você não vai poder dar Imperme e a Veiler na fusão do Branded, né? Então, eu acho que 100% das vezes o certo é dar a Veiler e a Impermanence no Aluber em si, pra garantir que o cara não vai pegar a Lost. E aí você vai falar, pô, mano, se o cara tiver Branded Fusion, aí ele vai ter, né? Mas às vezes que não tiver, você vai ter uma vantagem muito grande disso, e nas vezes que ele... E se você não der isso aí, simplesmente não vai usar pra nada, né? Contra o Labre, é ruim, tá? É ruim. Tipo, tem um spot que você consegue dar isso aí na Ariana, caso o cara esteja usando, que não é nem obrigatório. Tem vezes que você pode setar Imperme e usá-la no seu turno pra pra negar o efeito da mina de destruir, da Silver Castle. Não é impressionante, né? Não preciso comentar muito, não. Outra hand trap que tá muito crescente é Ghost Ogre. Então, aqui tá a tabelinha da Ghost Ogre. Vamos começar falando sobre os ruins, tá? Contra o Despia, não tem basicamente nenhum spot que consegue dar isso aqui. Simplesmente não tem. Simplesmente não tem nenhuma hora que você vai ativar isso aí, vai ser bom. Contra o Labre também não. E contra o Runic, você pode até pensar, pô, judeu, mas contra o Runic, se eu dou Ogre no campo, o cara não se fode? E aí que eu te respondo, não. Porque na grande maioria das vezes, o cara vai ter uma kickplay de Runic pra ativar em chain e poder dar Special Summon da Hugging e proteger da Ogre. Então vai acabar que você vai gastar uma carta pra nada e o cara ainda vai ganhar efeito do campo porque ele vai proteger, daí ele vai voltar e vai comprar um monte de carta. Então, tipo, sabe, não tira muito valor. Contra o Sprite, obviamente, você dá isso no Gigantic Sprite. E é muito bom, desde sempre, né? E contra o Kashtira, que é que o mais ou menos, eu não acho que o Ogre é sensacional, tá? Eu acho que o Ogre é média pra ruim contra o Kashtira. Mas contra o Kashtira, eu acho que tem um spot bom pra dar Ogre, que é na Buff. Quando o cara der efeito da Buff pra dar Special, você pode dar Ogre ali. Vai atrapalhar o combo do cara, dependendo do combo que a gente vai fazer, ele vai atrapalhar bastante. E você tira o follow-up da Buff, que eu acho que é a parte mais importante da carta. A Buff, pra mim, é a melhor carta do Kashtira, tá? Pra mim, literalmente, a melhor carta do Kashtira é a carta que é a alma do deck, é a Buff. E se você consegue garantir que a Buff não vai resolver e vai tirar o follow-up do cara, porque muitas vezes o follow-up do cara tá garantido pela Buff, é uma boa coisa. E agora, com os 2 decks novos, né? Tem o Super Heavy, que toma uma Ogre, que é absurdamente forte. O Super Heavy tem um novo pêndulo, que é o Akaushi, que vai sair na Cyberstorm Axis como uma super rara.
O efeito dele na escala é que você pode, basicamente, ativar outra escala do deck e dar Special Summon dele. O que é absurdo de bom, porque a escala que ele ativa também tem efeito bom. Então é tipo, sabe, é muito valor que você tira da Ogre destruindo o bichinho dele. E depois que aquele bicho, ele ainda volta pra escala depois, é uma carta completamente destruída do lockout. Eu recomendo vocês lerem ele. E você quer dar Ogre ali e o cara vai entrar em choque quando isso acontecer. E é realmente muito bom, tá? Das hit traps de baixo impacto, essa é de longe a mais impressionante. E contra o Purrely, eu acho ela boa, porque você consegue usar ela nos efeitos do Purrely, tanto do Lily quanto do Purrely em si, pra impedir o cara de fazer o Chiplon Z, porque o cara tem que usar os bichinhos nível 1 pra fazer o Chiplon Z. Então os caras falam, efeito do Purrely pra revelar. Você dá a Ogre nele, ele não vai conseguir fazer o Chiplon Z. Efeito da Lily pra pegar uma do Grave e fazer Chiplon Z. Você dá a Ogre ali, não vai fazer nada. O que eu acho que, no geral, é bom, sabe? É bom. E a última hand trap de baixo impacto que eu acho que valia a pena discutir é a Belly. E a Belly tá ruim, tá? Eu só queria mostrar que a Belly não é muito boa, não, tá? A Belly não faz nada contra o Castira, tipo, judeu, mas você pode dar a Belly na buff. Mas a buff fica lá na mesa, garante follow-up ainda. Você não tira a buff da mesa, então você pode, tipo, você tirou uma extender do cara, mas você não vai fazer absolutamente nada com isso. Contra o Purrely, acho que não existe nenhum lugar que você consegue dar Belly. Eu acho que não tem nenhum efeito deck tomar Belly. Talvez... Não, acho que não tem literalmente nenhum efeito deck tomar Belly. Então, realmente não tem como fazer. O Sprite também não. O Sprite, o único lugar da Belly que você pode dar é no sapo do cara. Mas eu acho que é muito estranho você guardar uma hand trap pra dar no seu turno no sapo do cara. Ponto Branded. A Belly é boa. Ela consegue negar em red quando não tem a Lost na mesa. Consegue negar os Bestials. Consegue negar Expulsion, o que eu acho que é um efeito muito legal. Você consegue negar a Expulsion e a fusão nova, que tem um efeito muito parecido com o da Expulsion, o que é legal. Eu acho que isso é muito bom contra o Branded em si. E contra o Labyrinth, ela também é boa, porque ela consegue negar a Welcome Labri de dar Special Summon, e você tirar o efeito da Special, acaba que é bem ok. Contra o Super Heavy, cara, ela vai entrar numa vibe parecida da Impermanence, sabe? Ela tem muito pouco spot. Você consegue dar isso aqui no Axel Synchro, e você consegue dar isso aqui no Link. E meio que só. Então não acho que tem o maior valor da história, mas essa é a minha opinião sobre como as hand traps funcionam, tá? Obviamente não dá pra entrar em 100% de detalhe contra todo o deck, porque muito deck tem muita nuance, o Super Heavy principalmente, mas eu acho que isso aqui já vai ajudar vocês a decidirem quais hand traps vocês querem incluir. Porque vocês podem olhar pra isso aqui e falar, pô, a Veiler e a Imperme aqui tem muito okzinho, né? Vou colocar elas no meu deck. Ou você pode olhar e falar, pô, quer saber? Eu acho que a Ogre tem valor suficiente, porque ela pega muito Super Heavy, pega o Purrely aqui contra o Castira, e eu não acho que essa motivação é relevante. Você pode fazer a sua decisão baseada nisso, né? O que eu acho que é uma coisa interessante. E, então agora, que a gente falou das hand traps de baixo impacto, vamos falar das hand traps de alto impacto. Que são as hand traps que basicamente vão servir pra parar o cara, né? E a primeira delas é o Nibiru. E o Nibiru é isso aqui. O Nibiru é uma carta que é geralmente um pouquinho estranha, tá? E por que o Nibiru é um pouquinho estranho? Porque geralmente os decks conseguem jogar em volta dele. Então, por exemplo, o Castira, ele tá aqui com o amarelinho. Só que o Nibiru, ou ele é insano contra o Castira, ou ele é horrível contra o Castira. E vai depender do metagame que você acha que o pessoal vai estar fazendo. Você acha que o pessoal vai estar fazendo a Rise Pass, que é o combo que o cara faz só 4 soluções a Rise e passa? Então o Nibiru é uma merda. Agora, se você tá olhando e falando, pô, mano, os caras estão tudo fazendo full combo, eu vou colocar o Nibiru no meu deck, e se o cara faz full combo, o cara te dá o Nibiru. Só que se o cara pensa um passo na sua frente e fala, pô, mano, os caras estão usando Nibiru, então eu vou fazer a Rise Pass, vai ficar com uma carta morta na sua mão. Então é uma coisa aí que você tem que pesar bastante pra ver se vale a pena. O Super Heavy toma o Nibiru pesado se ele vier combinar de Hand Trap, porque o deck consegue fazer Barone muito cedo. Então se você abre, por exemplo, aqui, né, vamos voltar um pouquinho, com uma Impermanence, com uma Veiler, e você consegue combinar com o Nibiru, ele vai ser absurdo. E o Super Heavy vai ser geralmente uma coisa assim. Tem muita pouca Hand Trap que vai simplesmente parar o Super Heavy de uma vez só. O Nibiru é uma carta que vai conseguir parar ele combinado de Hand Trap. O Purrely, ele é um deck que, às vezes ele toma um Nibiru absurdo, às vezes não. Tipo, não tem o que fazer. Tem mão que o Purrely vai lá, vai fazer um monte de Special Summon dos Purrely, vai fazer Chiplon Z, vai fazer Robin, e daí ele toma Nibiru. E tem mão que ele vai invocar, tipo, 2 bichos e não fazer muita coisa. Então é um pouquinho estranho. O Runic Naturia, e acho que a grande maioria das cartas dos decks de Runic, eles conseguem jogar em volta do Nibiru. Nem sempre, mas a maioria das vezes consegue. Então, tipo, o Runic Naturia tem mão que se ele tenta fazer o combo de Naturia Beast, ele vai tomar o Nibiru e vai perder. Mas tem mão que ele começa fazendo Barone cedo, aí você tem que dar o Nibiru numa hora estranha, aí você não tira tanto valor dele, aí não é muito bom. O Plunder, ele nem toma Nibiru direito, é mais ou menos. O Sprite, o Nibiru é bom, se tiver a comunidade de trap, né? Nibiru com o Sprite é uma coisa parecida com o Super Heavy. Se você abre com um jeito de impedir que o Gigante resolva, né? Se você abre com uma Imperme e uma Veiler pra negar o Gigante, você consegue usar o Nibiru e é absurdo contra o Sprite.
Contra o Branded, ele é mais ou menos, tá? E antes eu diria que contra o Branded ele é ruim. Mas o suporte novo do deck faz com que ele ganhe um volume de jogo muito maior. Então agora você vê um Branded um pouquinho mais combão, sabe? O cara sai jogando, sai fazendo um monte de Special Summon, ele consegue fazer mais 5 Special Summon tranquilamente, mas também é aquilo, sabe? Dá pra jogar em volta sempre do Nibiru. E contra o Labyrinth, é um death trap, né? Horrível. Próxima carta aqui é uma das cartas que eu pessoalmente espero que vai ser uma das mais populares do Nacional. É o Droylock. E essa aqui é a minha opinião do Droylock. E tá aí, cara. O Droylock, ele é absurdo contra o Super Heavy. Absurdo. O Droylock é uma daquelas hand traps que você vai ativar contra o Super Heavy e se resolver, você vai ganhar o jogo. Você vai simplesmente ganhar o jogo. A minha recomendação pra quando dar o Droylock não é dar na primeira edição, tá? Eu vou falar isso aqui. Eu tô vendo muito Super Heavy usando o Gama de main e não tirando o Gama do pós-side pra jogar em volta do draw. Então se ele começa com, por exemplo, efeito da motinho, descarto ela e busca uma carta e você dá o draw, você se abre muito pra tomar team do Gama. Então a minha recomendação é você segurar um pouquinho pra esperar pra ver, pra esperar o cara colocar um bicho na mesa e depois que ele colocar o bicho na mesa, você consegue dar o draw ali e você vai ficar resolvido e vai provavelmente estar numa posição muito boa pra ganhar esse jogo. Obviamente, uma coisa que tem que ficar ligado é que o Super Heavy geralmente consegue fazer bagusca mesmo depois de tomar o draw, tá? Então, se o seu deck não lida muito bem com bagusca, você precisa ter pelo menos um planinho aí. Mas o meu pensamento é, pô, eu prefiro bagusca do que o full combo do Super Heavy, né? Contra o Kashtira, o draw é médio, porque ele é muito 880. Tem mão que o cara começa, tipo, Terraform, busca o campo, você dá o draw e o cara passa, e tem mão que o cara começa. Special Summon Unicórnio, efeito, busca a buff. Daí você dá o draw e o cara, beleza. Ativa buff, normal summon Fenrir, Special Summon de Kashtira, faça raiz e passo. Daí não faz absolutamente nada. Então é por isso que é meio 50-50. Você nunca sabe. E obviamente também o Kashtira, ele usa o Shifter. Então se, por exemplo, ele começa do Shifter, você não consegue dar o draw no Kashtira também. Então é uma coisa que tem que ficar de olho, porque o Shifter tem, o draw tem que se enviar pro Grave como custo. Contra o Purr, ele é mais ou menos. Tipo, o cara começa com o normal summon Lily, pega a My Friend Purrell e ele toma o draw ali. Atrapalha. Não quer dizer que ele vai passar. Mas atrapalha um pouquinho, tá? Atrapalha bastante até. Não acho que é completamente insano, mas atrapalha. Contra o Runic nem se fala, cara. Contra o Runic Naturia, principalmente, contra o Runic Plunder, e acho que até contra o Runic Sprite, até certo ponto, se o cara não jogou em volta, ele se fudeu, cara. Se ele começou, mano, main phase, vou ativar aqui, ou stand-by, vou ativar aqui, special summon, busca o campo, você dá o draw. Muitas vezes o cara passou. Principalmente se for o Runic Naturia. O Runic Naturia, ele tem um problema com o draw que é absurdo. Absurdo. É muito difícil de passar. O Sprite, o draw é médio. Eu acho que o draw ele faz algumas coisas que são legais contra o Sprite. Então, por exemplo, ele para a adição do Melfin de phase. Se o cara começa lá, dá a espécie do Blue Boost com o Jet, você dá o draw ali, você tá basicamente garantido que o cara não vai ter a Double Cross ou a Smashers, e você também tá garantindo que o cara não vai poder fazer o Forest e pegar o Cat pra fazer jogada de Melfin de phase. O que eu acho que é uma coisa bem interessante, mas não é insano, sabe? O cara ainda vai conseguir combar, ainda vai conseguir fazer um monte de interação, ainda vai conseguir jogar, só não vai ter a play de Melfin. E quanto o Branded, é também uma coisa parecida com a Kashtira, sabe? Tem mão que o cara vai começar, vai buscar uma carta, você vai dar lá o draw e não vai fazer nada. Tipo, o cara começa, eu vou dar Foolish Burial do Trash pra pegar um Luber pra mão. Você draw, e o cara passa, e tem mão que o draw ali não faz literalmente nada. Então também é um negócio que tem que arriscar um pouquinho. E contra o Labyrinth, mais uma vez, deck trap, né? A próxima de trap aqui é o Gama, e pra surpresa de ninguém, o Gama é meio que bom contra tudo. Gama Going Second, mano. O Gama é absurdo meio contra tudo, cara. O Gama é uma excelente carta. O único deck que ele não é absurdo contra é o Labri, mas eu não acho ele ruim contra o Labyrinth, não, tá? Eu acho que se o cara começa, ele tem algum jeito, por exemplo, que ele começa com o normal da Ariana, ele quer dar efeito da Lady Labre na mão, você pode dar o Gama na Lady Labre e é muito forte. Obviamente não vai ser tão forte assim quanto, tipo, o cara começa com o normal Tomb Beaver, você dá o Gama, o cara começa a Luber, você dá o Gama, o cara começa, sei lá, Fenrir, você dá o Gama, ou você dá Gama no Purrell, coisa assim. Não vai ser tão forte. E até porque, tipo, mas contra os Zotek é sempre bom, né? Por exemplo, eu acho o Gama muito bom contra o Kashtira. Se o cara faz só Rise Pass, você pode até guardar o Gama na mão e esperar pro seu turno pra você ativar qualquer spell, ou a Rise trigar pra, tipo, atachar, e daí você dá o Gama na Rise no seu turno, daí você ganha 2 pra mesa pra sair fazendo jogada. Então é muito forte. E o Gama é sempre sensacional, né? Acho que não preciso comentar muito sobre o Gama. Honestamente, eu não acho que eu tô aqui, eu não acho que eu preciso vir aqui e falar pra vocês que o Gama é bom em segundo, né? O Gama é simplesmente absurdo em segundo contra tudo. E eu me sentiria muito desconfortável jogando o Nacional sem ter o Gama no meu side, por exemplo. Porque eu acho que o Gama, ele é muito bom, por exemplo, contra o Super Heavy, uma das poucas hand traps que ele faz um papel sensacional. Porque ele vai tirar o bicho da mesa, não vai deixar ele buscar,
nega, destrói. Então ele acaba que é uma hand trap que tem um impacto muito maior do que, por exemplo, a Ashe, que só nega e ainda deixa por isso na mesa, que deixa o cara fazer um monte de jogada. E a última hand trap de alto impacto aqui é o Shifter. E o Shifter tá aqui, na minha opinião, sobre ele. Ele é ruim contra o Kashtira, obviamente. Ruim contra o Labre, obviamente. Ele é médio contra o Purrely. E por que eu acho ele que... Eu não acho ele sensacional contra o Purrely. Você pode estar pensando, pô, Judeu, mas o Purrely não é um deck de spell, que fica ativando spell e depois pega tudo grave? Mais ou menos. É que se você começa a dar o Shifter no cara, dá pra jogar em volta. Porque ele fala, pô, mano, então eu não vou lotar o meu grave de spell. Eu vou fazer uma jogada mais conservadora, vou invocar um Purrely aqui, fazer um Chiplon Z e setar minhas spell aqui, tentar fazer o bicho maior possível, fazer no ar, e ainda assim você tá com o Shifter lá, mas o cara tá com o ar na mesa, não tem muito como tirar, sabe? Então eu não acho que é a hand trap mais confortável. Contra o Sprite, não vou falar que é ruim contra o Sprite, mas o Sprite usava o Shifter por um motivo. O deck não sente o peso do Shifter tanto assim. Tanto que o deck consegue ainda usar o Shifter no main, tá? Acho que atrapalha um pouquinho, porque ele não vai ter a play de sprint pra fazer, não vai conseguir colocar coisa no grave pra, por exemplo, dar um Toad, ou pra dar uma Double Cross boa, ou uma Smashers boa, mas ainda assim o deck consegue colocar negate, consegue fazer jogada de Melf, consegue colocar o Red, Carrot, sprint na mesa, só o sprint mesmo pra dar bounce, sabe? Então não é sensacional. E contra o Destro também é sensacional, porque ele pode simplesmente... você deu o Shifter nele, ele vai dar Branded Fusion, vai banir o Mercurier vai buscar a carta pra mão, fazer o Rindu ainda, e ele tem um monte de jogada que ele consegue fazer, mesmo tomando Shifter, porque o Branded ele consegue jogar bem com as cartas banidas. E o último deck aqui, que eu não falei sobre, é o Runic, e o Runic é um deck de Runic, né? Então se dá o Shifter lá, as spells vão ser tudo banidas, então o cara não vai conseguir tirar o valor dele de nada, né? Principalmente se for as principais variações do Runic, né? Que as principais são o Runic Sprite Live Twin, que principalmente contra o Live Twin, né? Contra a versão de Live Twin, o cara não joga. Contra o Plunder, os bichos do Plunder precisam ir pro grave pra eles darem efeito. Contra o Naturia também, as coisas precisam ir pro grave pra dar efeito. Ele precisa trigar a Tree, precisa dar a Camélia pra mandar, o Molly Cricket pra voltar. Ele não pode, inclusive, Undershifter, o cara não pode nem dar efeito da Camélia pra milar duas no lugar de tributar um Naturia, né? Então é simplesmente sensacional. Simplesmente sensacional. Então essas aqui são as de trap de alto impacto. E E as próximas cartas que a gente vai falar sobre são board breakers. Então, eu separei aqui as cartas que eu considero os principais board breakers do formato, que é Dark Lonomor, Tripotat Talents, Evely e Kaiju. E aí que o Kaiju entra na categoria, né? Pode ser Kaiju, pode ser Kurikara. Geralmente eles vão ser bons nas mesmas matchups, mas eu vou explicar um pouquinho a diferença de cada um. Então vamos começar com a Dark Ruler. A Dark Ruler, ela é isso aqui. Ela é boa com o Super Heavy. Ela é boa com o Super Heavy, porém depende. E por que depende? O Super Heavy é um deck que, pra quem não viu ainda, ele pode fazer basicamente o que você quiser. Então, se você quer jogar com uma versão do Super Heavy pra fazer um combo e passar com um bode absurdo, você pode fazer isso. Ou também você pode falar, quer saber? Eu vou jogar com uma versão pra dar hand loop. E vou dar hand loop pra 4 no primeiro turno. O deck também consegue fazer isso. Ou eu vou jogar pra fazer FTK. Você também pode. E a Dark Ruler, ela acaba que é boa contra a variação que faz combão. Outra variação que faz, por exemplo, hand loop, eu não acho que a Dark Ruler é tão boa assim, porque eu preferia ter uma hand trap pra tentar impedir o cara de me dar o hand loop em primeiro lugar, né? Mas contra a variação de combão, ela é boa. Contra a variação de FTK e contra a variação de hand loop, acho que nem tanto. Kashtira, ela é média. O problema da Dark Ruler contra Kashtira é que, tipo, se você deixa o Kashtira jogar e ele dá o Fusion Unlock na sua Spare Trap, você vai ficar com a Dark Ruler olhando com cara de cu. Mas se jogar de maneira conservadora e for lá e fazer só Rise Pass ou fazer uma jogada que não loca tudo, e você dá a Dark Ruler, ela é muito forte. Ela é muito forte. Ela é realmente muito forte nessa situação. E não acho que ela é uma carta ruim no geral, tá? Eu acho que contra o Kashtira, tipo, o cara faz um campo que tem... faz o combo médio, né? Que ele dá lock pra 3, passa com a Rise, Diablos, o Shangri-La e mais um Kashtira que ele traz do deck na sua stand-by. Você dá Dark Ruler ali, o cara vai ficar chateado. Vai ficar chateado. Contra o Purrely, eu acho a Dark Ruler horrível. Horrível, horrível, horrível. Ela só é boa se o cara brinca. Ela só é boa nas situações específicas que o cara não consegue fazer o Noir. O Noir, pra quem não sabe, é o Towers do deck, né? O bicho que é inafetado. E você, com a Dark Ruler contra o Noir, você vai estar olhando pra ela com cara de cu. Agora, se o cara tá com uma mão ruim, ele faz só o Purrely que nega e você tá Dark Ruler ali, não é horrível, mas também não é sensacional. Contra o Runic, eu acho que depende da variação. Contra o Sprite Runic, eu acho ela boa. Contra o Naturia Runic, ela é muito boa. E contra o Plunder Runic, eu acho que ela é mais ou menos, tá? Eu acho que você negar o Bluebeard tem um valor, né? Negar o Link 2, mas não é completamente insano. Contra o Sprite, desde sempre, boa pra cacete. Contra o Branded, não, nem tanto. O Branded é bom em dividir as interações, né?
Geralmente ele vai ter interação setada, vai ter interação na mesa, que vai ter ad libitum pra tipo, trocar o Mirror Jade, vai ter interação no Grave, que vai fazer coisa, é muita coisa. Geralmente não funciona muito não. E também, contra o Labre, deck de trap mais uma vez, não toma muita coisa específica, né? A próxima carta aqui é o TTT. TTT. Eu acho sensacional contra o Kashtira, tanto indo primeiro quanto indo segundo. A Talents é uma carta meio curiosa, porque você pode colocar ela indo primeiro e indo segundo, né? O que é uma coisa que é divertida dela. Mas indo primeiro contra o Kashtira, que é um deck que usa muito range trap, você consegue tirar valor da TTT. Indo segundo, ela é quebrada contra o Kashtira. Quebrada. Porque o cara triga o Arise Heart toda hora. Então se você começa com qualquer coisa pra trigar, pra forçar o Arise Heart, você começa lá, sei lá, mano. Você ativa um Upstart Goblin, dá draw, a Arise vai trigar, daí você poder dar Talents, roubar a Arise, e daí a partir daí muitos problemas foram resolvidos, né? O que eu acho que é legal. Contra o Super Heavy, eu acho que ela pode ser ok. É tipo. Ela indo segundo tem o mesmo problema da Dark Lord No More, sabe? Indo segundo é o mesmo problema. Que tipo, pô, ela é até ok contra a versão de combão. Só que tem a versão de FTK, tem a versão de End Loop, que ela não faz nada contra. Só que eu acho que indo primeiro ela é bem decente contra o Super Heavy, tá? Indo primeiro eu acho ela um bom card contra o Super Heavy, porque o Super Heavy é um deck que não usa Spell Trap. Não tem como. Então, as interações dele vão ser sempre bicho. Então, o cara sempre vai ter Droylock, Ash, vai ter lá Gama, vai ter Veiler, vai ter Ogre, vai ter não sei o quê. E daí, a Talents consegue ser boa pra olhar a mão do cara, ou da Draw, dependendo do que você precisa. Contra o Purrely. O Purrely também é um deck que consegue usar Hand Trap. Então, indo primeiro, eu acho ela ok. Indo segundo, ela já fica bem piorzinha, porque, mais uma vez, é uma carta que não lida com Noir. Não lida com Noir. Então, pra que você vai ter uma carta que não lida com Noir? Tipo, talvez eu consiga até ver você colocando ela com uma carta de draw. Porque se o cara der efeito no ar pra voltar a carta sua, você pode comprar duas e tentar chegar no out do Towers, né? Contra o Runic, eu acho que ela é mais ou menos na maioria das vezes. Contra o Natura Runic, ela é horrível, porque o cara faz Natura bicho, né? Contra o Sprite, contra o Plunder, ela tem um pouquinho mais de valor, mas ainda assim eu não acho que é a coisa mais impactante da história. Contra o Sprite, tanto indo primeiro quanto indo segundo, eu acho que ela é boa. Porque o Sprite é deck de trap, né? E no segundo ela te ajuda muito a quebrar campo, te deixa chegar em muito mais volume de jogo e muito mais carta pra você poder quebrar o campo. Contra o Branded, ela é boa, tá? Contra o Branded atual, ela é boa. O Branded atual faz campos que eu acho que você precisa um pouquinho mais aqui pra quebrar. E que a Dark Ruler não consegue, por exemplo, porque você tira o bicho do cara. Então, por exemplo, sei lá, cara, acho que o jeito mais fácil, por exemplo, vamos dar um exemplo fácil aqui. O cara faz o Mirror Jade. É muito mais fácil tirar o Mirror Jade com uma Talents do que tirar com a Dark Ruler. E, obviamente, contra o Labre, ela é ruim. Porque o cara consegue jogar em volta, tá? Então, é muito raro eu ver um cara de Labre ativando o efeito da lei de Labre, que é um dos poucos efeitos, na main phase. Eu sempre vejo os caras ativando na stand-by, na battle, coisa assim. Então acaba que você não tira muito valor. Próxima carta aqui é Evil Match. E a Evil Match, honestamente, eu vou falar aqui minha opinião sincera, ela só é boa contra o Labre. Só é boa contra o Labre. Contra o resto tudo, ela é ou ruim ou estranha. Contra o Desp, por exemplo. O Desp hoje tem dois jeitos, basicamente, de fazer o Lock da Expulsion. Então, não adianta você ter uma carta que depende se não tem nada na mesa pra fazer. Contra o Purrely, tipo, o cara faz um Towers e não tira o Towers disso aí. Ah, mas você consegue tirar My Friend Purrely e o campo. Consegue, mas ainda assim o Towers vai estar lá na mesa e se você não tiver o último Towers, você perdeu. Contra o Runic, geralmente não tem muito valor, porque ou o deck consegue fazer um jeito de negar isso aí, ou o deck vai deixar o campo e ainda vai ter todas as cartas de Runic. Contra o Sprite, o deck geralmente tem 50 negates, então você precisa de algum jeito de baitar todos os negates antes da Evil, o que é muito complicado. Contra o Super Heavy, tipo, você precisa de pelo menos um jeito de não deixar ou o cara jogar, ou um jeito de baitar o negate dele primeiro também, o que não faz muita coisa. E contra o Kashtira, tipo, eu não acho que é ruim contra o Kashtira, tá? Eu não acho que é ruim contra o Kashtira, no geral, mas também depende. Porque depende muito de como o oponente vai jogar. Se o oponente jogar de forma muito agressiva e fizer o combão e locar, tipo, 3 zonas suas e você tá Evely, é bom. Se o cara loca as suas 5 zonas de Spell Trap, a Evely não faz nada. E se o cara faz a play conservadora de fazer a Raiz Pass, a Evely também não vai fazer muita coisa. Então, no geral, ela só é boa em uma situação, que é quando o cara comba, mas não comba inteiro, e daí você consegue dar Evely nele. É muito específico, não gosto muito. E a última carta, a última combinação de carta aqui que a gente vai falar é o Kaiju e Kurikara. E essa aqui é meio que essa versão. E o Kaiju e Kurikara, eu acho que na real tem 3 cartas que eu tô incluindo aqui, tá? Tem o Kaiju em si, tem a Kurikara em si, tem o Papai do Eu, que é um Kaiju basicamente, mas tem uma carta chamada Herald of the Abyss. E pra quem não conhece, o efeito dela é o seguinte: você paga 1.500 de vida, daí você declara um tipo e um atributo, e o oponente tem que mandar um bicho que tá na mesa daquele tipo de atributo. Então, por que eu coloquei ela aqui? Porque ela é um out muito fácil para o campo do Purrely.
Porque você vai lá, ativa isso aí, declara Dark Fada, que é o tipo do Noir, e o cara vai ter que mandar o bicho pro grave, e isso afeta o player, e não a carta. Então é por isso que você consegue altar o Noir. E é por isso que essas cartas. E é por isso que as cartas exclusivas são boas contra o Purrely, né? Porque você precisa de um jeito bom de tirar o Towers da mesa. E o melhor jeito de tirar Towers da mesa é com Kaiju ou cartas fazem coisa parecida, que é o caso da Herald of the Abyss, e também o Kaiju Kurikara, que simplesmente consegue tirar o Noir da mesa imediatamente. O que é bem legal. Contra o Runic, você geralmente consegue tirar um valor bom dessas cartas, tá? Principalmente contra o Natura Runic. Contra o Natura Runic eu acho que é o principal disso aqui. E acho que o Plunder até certo ponto. Mas contra o Natura Runic você consegue tirar a Natura Beast, consegue tirar Barone, que são as principais interações do deck. Contra o Plunder, às vezes vai tomar um River e não vai conseguir fazer muita coisa, mas ainda assim não é horrível. Contra o Kashtira, essas cartas são boas, né? Tem um motivo pra uma galera ter usado isso aqui de main no último formato. É porque você consegue tirar o Raiz, consegue tirar o Shangri-La, e você consegue ganhar todas as zonas de volta. E principalmente Kurikara, né? O alt fácil pra tudo. Principalmente o cara faz um combo absurdo. Dele vai lá, faz a Raiz Heart, faz Shangri-La, daí feita o Shangri-La na standby, traz um bicho do deck. Aí você desce a Kurikara, você consegue geralmente tirar uns 3 bichos do cara de uma vez. Ela fica com 4 bichos de ataque. Renasce um Fenrir dele nem defesa. É muita coisa que ela faz. Então é realmente sensacional esse tipo de carta contra o Kashtira. E o Super Heavy. É mais ou menos, o Super Heavy faz muita interação, esse que é o problema. O problema do Super Heavy é que, se a gente for pegar o combo padrão do deck, que faz o combão, o board standard dele é Apollousa com 3 negate, Barone, Regulus e Borreload. Tipo, se o cara gastar a Barone, o Borreload, a Apollousa, já foram 3 cartas que você teve que gastar pra ele negar. Então você tem que dar a Kurikara e ainda ter 2 cartas que te deixam jogar depois, o que eu acho que é muito difícil. E o Kaiju, tipo, não adianta você dar um Kaiju lá na Apollousa e o cara tem que ter 3 negate pra você ter que jogar pra cima, sabe? Eu acho que tem muito mais carta que é melhor contra o Super Heavy do que Kaiju, Kurikara e etc. Então, por isso que acho que ele é médio. Se o cara abre mal, faz um combo mais ou menos, pode até ser bom, mas no geral não vai fazer muita coisa. E a última categoria de carta que eu separei aqui são os cards going first do formato. Esses são os principais que eu separei pra vocês. Barrier, Undispel, Deflector e Eradicator. Começando com a Barrier. A Barrier... isso aqui é meio controverso, eu sei. Eu acho a Barrier ruim contra o Kashtira. Ué, Judeu, mas o Kashtira não é um deck tipo 11? Sim, é. Mas o Kashtira também é meio que um deck igual o Gadget, sabe? Você invoca um bicho. Você busca uma carta. Invoca outro bicho. Busca uma carta. A diferença é que todo bicho é interação e todo bicho tem mais 2 de ataque. Então, tipo, às vezes você vai lá, vai começar, vai dar a Barrier, mas você não vai tirar o Fenrir que tá na mesa, o Unicórnio tá na mesa, o Scarecrow que tá na mesa lá batendo com 2.600 de defesa, pegando todos os seus efeitos. Então, tipo, às vezes você vai dar a Barrier e não vai fazer absolutamente nada. Porque onde o deck realmente dá valor são nas spells, são nas spells do deck, né? E o Chimpanzé ajuda pra caralho. Mas não é a parte mais impactante. A Barrier contra o Super Heavy não é insana. Ela consegue, tipo, tirar synchro dele, mas o deck ainda tem um toolbox de link muito grande. E ainda tem um toolbox Chimpanzé também. Então, se o cara tá indo segundo e você dá a barra nele pra synchro, ainda consegue fazer, sei lá, fazer um Merrymaker, Gigantic Sargas, bater, fazer um Zeus e limpar seu campo. Só que se lá pra Chimpanzé, o cara joga de synchro. Então, mais ou menos. Contra o Purrely, ela é boa. Não precisa nem falar, né? É o deck Chimpanzé. É o deck Chimpanzé. A única coisa que o deck tem é Chimpanzé. Você dá a barreira pra Chimpanzé, o cara vai ter que passar o turno ou vai ter que ficar, tipo, um monte de bicho pequeno na mesa. Contra o Runic, obviamente ela é boa, você pode dar isso aí pra fusão. Contra todas as versões de Runic, e geralmente vai ser bom. Não tem muito o que falar, você tira grande parte da vantagem do deck, é ganhar um corpo na mesa de graça, acesso ao campo, que é a parte mais importante do deck de Runic. Contra o Sprite, eu acho ela média, porque o Sprite é um deck que é meio Link e meio Chimpanzé. Então, tipo, às vezes você dá a barreira vai garantir que você não vai morrer, mas o cara ainda consegue jogar, ainda consegue fazer algumas interaçõezinhas. Então não é insano, mas também não é ruim. Contra o Branded, obviamente quebrado, não precisa nem falar, né? Branded é aquele deck que a gente faz piada. Haha, morre pra barreira, morre pra Ash. Exato. Enquanto o Labre, mais uma vez, deck trap. Próxima carta aqui é o Undispel. E aqui tá o Undispel, na minha opinião. Undispel, obviamente, ruim contra o Labre e ruim contra o Sprite. Sprite geralmente usa o quê? Usa no máximo umas 7 spells. O deck usa 3 Prosperity, 3 Starters e 1 Smashers. E a Starter, que é a principal, é Kick Play. Então o cara pode só dar chain. Então não faz nada. O Labre, deck de trap. E aqui é a parte mais estranha, né? Obviamente, contra o Kashtira é boa, porque o Kashtira é um deck que tem muito spell. Eu não vou falar que ela é completamente insana, tá? Eu acho que das cartas que são boas contra o Kashtira, ela é a piorzinha, porque ela é altável com o Spell Summon do Fenrir. Se o cara começa Spell Summon Fenrir, ele faz Battle Phase, bate o banana de spell, pronto, resolveu o problema. Então, é um pouquinho estranha. Contra o Purrely,
ela é melhorzinha, só que as spell de Purrely é tudo kickplay, né? Só que você forçar o cara a usar tudo de uma vez, o cara não vai conseguir jogar muito bem, então ela acaba sendo boa, mesmo sendo kickplay, porque o cara não vai poder ativar My Friend, não vai poder ativar o campo, não vai poder fazer a vantagem absurda que o deck consegue fazer. Contra o Runic, ela é mais ou menos. Isso aqui eu acho que é um pouquinho estranho de falar, mas eu tenho jogado muito Runic nesse último formato. Joguei muito com Natura Runic. E por experiência própria, eu acho que eu nunca perdi Plant Spell, porque o deck tem jeito de lidar, mano. É tipo, você ativa o Dispel. Primeira coisa, eu tenho três Destruction no meu deck que estão sempre lá, que podem altar o Dispel. Primeira coisa é isso. E a segunda coisa é que, tipo, se você vai lá ativando Dispel, eu posso dar Chain de uma carta de Runic, dar Special Summon de um bicho, dar Normal Summon de outro, e sabe, fazer um Coral Dragon, destruir ela, e sair jogando a partir daí. Então, eu consigo ver, porque o pessoal acha que ela é insana contra o Runic, só que acho que na prática ela acaba que não é tão boa assim, tem muita carta melhor. Então, tipo, das cartas que são boas, ela não é, tipo, ela não vou falar que ela é ruim, tá? Não vou falar que ela é ruim contra o Runic, até porque, né, ela ataque no amarelinho. Mas se eu tivesse que escolher entre, pô, eu quero uma Barrier, um Deflector, um Eradicator ou um Dispel, Anti-Spell seria a minha última escolha pra colocar contra o Runic, né? Próxima carta aqui. E obviamente, opa, eu não falei do Super Heavy, né? Ela é média contra o Super Heavy, tá? Isso pode ser um pouquinho estranho pra vocês, porque você pensa, pô, mas o Super Heavy não usa o Spell Trap. Mas aí que tá. Quando Spell, o cara não pode fazer coisa na escala. Então ele não pode fazer jogadas com a Akaushi e com o Benkei e Pêndulo, né? Então o que atrapalha bastante o deck. Atrapalha um pouquinho o deck. Mas ainda assim, não é completamente insano, porque o deck é basicamente novo. Literalmente, só tem bicho daquele deck. A próxima carta aqui é o Deflector. E o Deflector, eu vou falar que é uma das cartas que eu acho muito underrated, tá? Eu acho o Deflector absurdo, como vocês vão ver aqui. O Deflector, ele tem algumas matches que ele simplesmente, você vira ele pra cima e ele faz tudo. Então, por exemplo, contra o Castira, ele nega o campo, ele nega a buff, o que, pra mim, já é sensacional. Mas não só isso, dependendo do deck que você tá usando, se você estiver indo primeiro, ela vai negar os altos que o Castira tem pro board. Então tem muito Castira usando Book of Eclipse, Book of Moon, e isso nega esse tipo de carta. Então acaba que ajuda bastante nesse sentido. Contra o Super Heavy, obviamente não vai fazer nada. Contra o Purrely, pô, todas as cartas do Purrely são negadas por isso aqui, né? O campo é negado por isso, a My Friend é negada por isso, e todas as spells do Purrely são negadas. Então não tem nem o que fazer, cara. Se ativa isso aí contra o Purrely, o cara vai entrar em choque, ele vai começar a chorar. Ele vai ligar pra mãe dele e falar, mãe, vem buscar aqui. E o Runic e o Naturia, e o Runic basicamente é uma merda, né, mano? O Runic também é um deck que é kick play e campo. Você nega isso aí, o que tem do deck? Tem uns bichos estranhos. Contra o Sprite, ela é média, a Mega Starter. E é isso. Só que tem algumas variações de Sprite que estão um pouquinho mais. Então, por exemplo, tem uma variação que até ganhou SS, que é o Sprite com Adventure. Contra o Sprite com Adventure, eu acho que ela é boa, porque ela acaba negando a Fate com Adventure, acaba negando a Dracoback, e acaba negando a Starter também, então tem um valorzinho aí que eu acho que é maneiro. Contra o Despia, ruim, né? Tem uma carta que nega Lost. E a Red. Uau. Não sei porque você colocaria isso aqui no lugar da Barrier. E, mais uma vez, Labyrinth Deck Trap, né? E a última carta que a gente tem aqui pra falar sobre é Eradicator. E o Eradicator, ele é surpreendentemente meio que bom contra tudo. É uma coisa que eu acho legal do Eradicator. Eu acho que o Eradicator é uma carta que, se tiver como usar no deck, eu encaixaria. Tipo, eu quero muito tentar colocar o Eradicator nos decks estranhos. Tipo, sei lá, colocar no Sprite, Eradicator. Colocar no Branded o Eradicator Going First. Porque, cara, ele é meio que bom contra tudo. Contra o Castira, ele vai lá e limpa as spells do cara, que é a principal parte do deck. Contra o Purrely, nem se fala. Contra o Runic, também nem se fala, né? São dois decks que é basicamente só spell, que é o total oposto do Super Heavy, né? Que não tem nenhum spell. Contra o Sprite, eu não acho... Eu acho, inclusive, até melhor do que, por exemplo, o Deflector, porque ela te dá uma coisa que eu acho que é muito legal, que é informação. No Eradicator, você vai lá, vai tributar, o bicho vai olhar a mão do oponente e vai tirar todas as cartas. E o legal do Eradicator é que ela vai tirar, por exemplo, os Board Breaker do Sprite Going Second, vai conseguir tirar a Dark Ruler dele, vai conseguir tirar os Prospect dele, que vão chegar nos outs dele. E você vai também olhar a mão do cara e falar, pô, mano, eu sei muito bem como interagir, que eu acho que é muito importante. E contra o Branded também, Eradicator quebrado, porque deck mais ou menos, mais uma vez, né, inteiro de spell. E contra o Labyrinth, sendo Classic pra Trap, e o deck simplesmente entra em choque, né? Então, essas aqui são as principais interações. É um vídeo um pouquinho mais longo, mas espero que vocês tenham gostado aqui de toda a informação que eu passei. Obviamente não dá pra entrar em 100% de detalhes sobre tudo, porque senão eu ficaria aqui 3 horas falando, o vídeo já deu aí 40 minutos. Então, não quero ficar aqui fazendo um podcast de 3 horas e meia, mas espero que vocês tenham gostado, espero que isso tenha ajudado você a fazer uma decisão mais bem informada na hora de você montar o seu deck profissional, que te ajuda a escolher melhor as decks que você quer usar no seu deck.
Eu acho que não esqueci de nenhuma tech. Se eu esqueci de alguma tech e você quiser minha opinião, deixa aqui nos comentários que eu vou responder toda a minha opinião sobre todas as techs que vocês perguntarem aqui nos comentários. E é isso. Pedro Cristian, como sempre, não se esqueça de deixar aquele like, ajuda demais mesmo. Se inscrever e mandar esse vídeo aqui pros seus amigos que vão jogar nacional também, porque eu acho que é uma informação muito legal que eu tô trazendo pra vocês. E que eu pedi ajuda pra outras pessoas que estão comigo. Então, por exemplo, o Raish me ajudou nessa tabela, o Eric, o pessoal do meu grupo de treino, o Carreira. A galera toda opinou um pouquinho disso aqui. Então, a galera muito boa que me ajudou a montar essa tabela aqui. Então, eu queria agradecer a todo mundo que me ajudou nisso aqui também. E é isso, obrigado, porque como sempre, valeu, falou e é nóis. Tchau.